Pegue a sua Bíblia, Efésios capítulo número 3, versículos 14, 15 e 16. Efésios capítulo 3, versículos do 14 ao 16, está escrito assim, preste atenção. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Feche os teus olhos e ore comigo agora. Meu Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado por esse momento que temos a oportunidade de refletir nela. Fala comigo, fala conosco, em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, algumas histórias me chamam muito a atenção. É claro que tudo que está na palavra de Deus é de suma importância, mas existem alguns momentos na história da redenção que são singulares, e um deles está lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, quando Deus ele chama Abraão para fora da sua tenda e ele pede para que Abraão conte as estrelas do céu. E claro, Abraão fica ali extasiado com aquela manifestação de Deus. Mas eu creio, irmãos, que o que Deus estava falando e fazendo ali é algo muito especial. O que Deus estava falando para Abraão é: Abraão, você nunca será capaz de contabilizar tudo que eu vou fazer na sua vida. Você nunca será capaz de contabilizar tudo que eu posso fazer na sua vida. A sua matemática, a sua capacidade intelectual jamais alcançará o que eu vou fazer, não apenas em você, mas através da sua família. Isso, irmãos, é muito importante que a gente entenda, porque o que o Senhor queria dizer a Abraão é algo que nós precisamos também aprender. Não faça Deus refém da sua capacidade, que às vezes Deus acaba se tornando tão somente do tamanho da nossa perspectiva. Mas o que Deus estava fazendo com Abraão é: Abraão, por melhor que seja a sua capacidade, por melhor que sejam os seus sentidos, por melhor que seja a sua intelectualidade, jamais você vai conseguir alcançar o que eu posso fazer. E o que eu vou fazer a partir de você não tem nem ideia, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é extraordinário, isso é tremendo. Eu quero começar esta palavra dizendo a você que tudo que você pode imaginar, tudo que você pode pensar, como diz também o apóstolo Paulo, aqui mesmo em sua carta, meu irmão, é muito maior. O Senhor, Ele pode e faz coisas que não passam nem na sua imaginação. Por isso, nós precisamos estar nos colocando de maneira inteira e dizendo: Deus, faz o que tu quer fazer na minha vida, porque por melhor que eu tenha,
os meus projetos, os meus planos. Eu sei que tu tem coisas muito maiores para a minha vida. Por isso, o que Deus quer nos falar nesta noite vai além da sua compreensão do que é família. Muitas vezes nós temos uma ideia de família que apequena a nossa ação, a nossa atividade, apequena aquilo que de fato Deus quer fazer. E eu quero primeiro desconstruir alguns conceitos que são muito nocivos para a nossa fé, e para que nós possamos alargar a nossa compreensão e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer em nossa vida. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, você nunca vai encontrar uma promessa de Deus para o casamento ou para o casal. Toda promessa de Deus é para a família. Não há promessas que incluam tão somente duas pessoas ou um casamento. Quando Deus fez o homem e a mulher, ou macho e fêmea os criou, como já temos aprendido, e Deus fez o homem, fez com a capacidade de se reproduzir, e a Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem: crescei e multiplicai-vos. Mas vai passando o tempo, e a gente vai começando a ter ideias que não se encontram na Bíblia. Você não vai achar na Bíblia a ideia de casamento feliz. Você vai achar na Bíblia a ideia de família bem-sucedida. O que você vai encontrar de fato, que a gente chama de promessas para o casamento, é de fato para a família, e não apenas para duas pessoas que resolvem, muitas vezes é assim que acontece, unir os seus egoísmos. E quando de fato esse egoísmo não é atendido dentro dessa relação, pula-se fora e vai buscar uma outra pessoa para de novo sugar tudo que for possível sugar. Isso você não vai encontrar jamais na Bíblia Sagrada, porque o casamento é para um propósito ainda maior. A família não é para o casamento é para a família. E se isso não estiver bem claro, os compromissos que se assumem acabam se esvaecendo, diminuindo. Por quê? Porque é como eu já disse algumas vezes, e quem aqui nos acompanha sabe, é como duas pulgas sem nenhum cachorro, que quer sugar tudo possível, mas não quer dar nada, e aquilo que dá, ainda dá, porque está esperando alguma coisa em troca. Aí a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada e vai observar que esse tipo de ideia não encontra respaldo em nenhum lugar na Bíblia. Hoje o que se dá ênfase, lamentavelmente, é no casal, que é importantíssimo, ninguém duvida disso. Mas quando o casamento ele tem exclusivamente o intuito de satisfazer os desejos de ambos e não os propósitos eternos de Deus, em algum momento, em algum instante, você vai ver que esse casamento, por melhor que tenha começado, não vai dar conta, não vai conseguir sustentar, não vai conseguir se sustentar.
E é por isso que a primeira coisa que nós precisamos quebrar como paradigma é tentar deificar o casamento. O casamento é fundamental, o casamento é importante, o casamento deve ser santo, o leito sem mácula, mas ele tem um propósito. E o propósito, aí vem outro problema, que as pessoas pensam em família apenas e tão somente os filhos, e família é um todo. Família não diz respeito apenas e tão somente aos frutos de um casamento. Os frutos do casamento vai compor uma família que já é maior, que é muito mais estendida. Ah, pastor, e aqueles que não têm filho, continuam sendo família, porque a ideia não é essa. Por isso que às vezes as pessoas ficam angustiadas, entristecidas, até mesmo, porque a ideia do casamento acaba provocando e produzindo uma ideia que não está na Bíblia Sagrada. Você não é menos egoísta vivendo o seu egoísmo em par. E às vezes é isso que acontece. É por isso que nós vemos tantos filhos sem pai ou sem mãe, porque o maior compromisso que essas pessoas têm é consigo mesmo. Mas quando nós entendemos o projeto maior de Deus, nós sabemos que os sacrifícios que fazemos, seja de que ordem for, são porque nós temos uma visão eterna do casamento, e não uma visão diminuída, que muitas vezes a sociedade nos passa, a sociedade quer nos fazer crer. Deus não arruma casamento para solitário. Tem gente que pensa que casamento é para dar um jeito na minha solidão. Não. A Bíblia diz lá no livro de Salmo 68, versículo 6, Deus faz o solitário que viva em família. Se você não aprende a viver em família e saber qual é o propósito deste casamento, muito provavelmente o seu casamento vai, em algum momento, ter sérias dificuldades e até mesmo, infelizmente, lamentavelmente, acabar. Porque não é esse o objetivo do casamento. O casamento não é para fazer você feliz. O casamento é para fazer você completo. É para você entender o que representa você, por amor, se sacrificar. Se sacrificar pelo esposo, se sacrificar a esposa pelo esposo, o esposo pela esposa, ambos pelos filhos, os filhos pelos pais. É um exercício que Jesus nos ensinou. Ele veio se sacrificar por nós, pela sua família, dar a sua vida por nós. Mas infelizmente uma grande parte dos casamentos, eu já ouvi assim, talvez seja uma das frases mais tristes que eu escuto, eu não casei com a família dele, eu não casei com a família dela. Uma pessoa que diz uma coisa dessa é porque de verdade nunca entendeu o casamento. Ele só quer alguém para sugar, só quer alguém para lhe oferecer o que ele quer. Geralmente está envolvido e está relacionado com o seu prazer sexual, porque não tem compreensão do casamento como um todo. É triste, e a gente precisa refazer isso. E eu vou provar para você, por dentro da Bíblia Sagrada, que se não for
vivenciar o propósito de Deus, melhor é você não casar. Eu estou falando aqui com muitos jovens, eu sei. Melhor é você ficar solteiro. Isso é até uma orientação do apóstolo Paulo. Estão vivendo um momento lá muito complicado. Aí, se você quiser me acompanhar, você pode acompanhar. É Bíblia, capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. E diz assim, deixa eu ler com você, isso é importante. Coríntios 7:8 diz assim: e aos solteiros e viúvos digo-lhes, seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Paulo era solteiro. Então preste atenção. Agora pule lá para a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo, para o versículo 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ele está falando, há uma conjuntura, e dentro dessa conjuntura é melhor ficar solteiro. Ele está falando, embora o casamento seja desejável, seja honrado e é projeto de Deus. Mas agora pule para o 32 que você vai entender ainda melhor. O que realmente eu quero, veja o que Paulo quer, é que estejais livres de preocupações, que quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas desta vida. Isso está escrito do mundo, em algumas versões, essas coisas da temporalidade, e de como agradar a esposa. Assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas desta vida, ou do mundo, em algumas versões, de como agradar ao marido. O que é que Paulo está falando? Que você não deve casar? Não, meu. Ele está falando assim, que o casamento tem um propósito. E se esse propósito, que foi estabelecido por Deus, quem mais entende de casamento é Deus que instituiu. Foi Ele que instituiu o casamento. Isso não é um projeto humano. Isso não foi feito nos cartórios da vida. Isso foi feito em Deus. Por isso, o Deus Todo-Poderoso tem um projeto para o casamento. Qual é o projeto para o casamento? É a família. Mas em que contexto, pastor, essa família precisa ser estabelecida? Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então até o casamento, se ele não for para a glória de Deus, é melhor que não aconteça, é melhor que você se cure aí. E não sou eu quem digo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a verdade do Espírito Santo. Casar e não casar, segundo esse texto, tem uma única abordagem. Como isso vai afetar meu relacionamento com Deus? É só você ler. Infelizmente, uma grande parte dos casamentos tem como foco o que é importante para o casal, e não o que é importante para Deus, para o projeto de Deus, para a família que o Senhor quer estabelecer. E quando aí cada um puxa para um lado e nunca vão chegar a acordo nenhum. Agora Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, estabeleceu nós vivermos em família. Isso é um projeto de Deus. E é dentro da família que as verdades mais profundas do Evangelho podem ser vividas. É com essa capacidade de entendermos o que é família,
é que Deus vai poder fazer as obras que Ele quer fazer em cada um de nós. É muito interessante, porque até alguns dias atrás, dia 17, na verdade, dia 18, quando iniciou, está fazendo um mês que iniciou a quarentena, né? Um mês, e a gente não sabe quanto isso vai durar. Mas no mundo dos shoppings, das festas, dos entretenimentos, dos passeios, das viagens, os programas que cada família fazia, ou que cada pessoa faz ou fazia, esse mundo consumista, cheio de atrativos, que muitas vezes, irmãos, Deus, não poucas vezes, ficava em segundo lugar. E sabe para que a gente usava? Pessoas em geral, WhatsApp, Instagram, Facebook e todos os meios, era para marcar encontros, marcar viagens, mostrar o que você estava fazendo, a viagem que fez, o que estava comendo, coisas dessa natureza. Mas o Senhor fez algo tão forte, que pegou todas essas famílias e colocou todas juntas. Agora não tem shopping, agora não tem nem ônibus, não tem passeio, não tem parque aquático. E não que isso seja ruim, irmãos, por favor, tudo isso tem o seu lugar, eu creio que tem o seu valor. Mas se você não conseguir entender a profundidade do que Deus está fazendo, Ele pega as famílias agora e coloca tudo junto, e aí todo mundo tem que ficar ali. E quando ficavam juntos, muitas vezes, o que acontecia? Eu vou ver o que está acontecendo na vida de fulano, porque está seguindo lá, essa coisa, né? Aí começa. Mas agora, sabe que agora todo mundo está em casa, não tem nada acontecendo. Eu quero ver qual é o passeio que essa pessoa fez, para onde ela foi, nada. Se você for lá, está todo mundo em casa, é fora de casa, ou é no sofá, ou é na mesa, ou é no quintal, mas é tudo em casa. Irmão, ou você aprende a lição que o Senhor está querendo te ensinar, ou simplesmente você vai continuar dando murro em ponta de faca. O Senhor está nos juntando para dizer: eu tenho um projeto maior para vocês, com essa família que se está unida aí agora. Hoje seria o nosso culto de missões. O Senhor colocou algo no meu coração. Coloque essas famílias em movimento. Mas que movimento é esse? Movimento de sair, passear, ir bater perna? Não, movimento dentro. Faça com que eles entendam este momento tão especial, tão único na história. Agora eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Eu vou aprofundar agora e eu preciso da sua atenção. Isso é algo que eu creio. Só existem duas famílias que Deus trabalha. Preste atenção. Duas famílias. O texto que você leu diz que toda a
família. Se você quer voltar lá, você pode ler Efésios 3, versículo 15, diz que do qual toda a família, a única versão que diz todas as famílias é a Bíblia Linguagem de hoje, que não é muito boa nessa tradução, porque a original é toda a família. Toma o nome nos céus e na terra. Deus trabalha com o quê? Ele não trabalha com a temporalidade, ele não trabalha com aquilo que passa, ele trabalha com aquilo que é eterno. A obra que o Senhor faz é com aquilo que é eterno. Então, o que nós podemos deduzir disso, e eu acredito profundamente no que eu estou falando, de fato, só existe duas famílias no universo: a família Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a família homem, que agora é representada pela igreja. Porque para Deus, o que é de fato importante é aquilo que vai ficar. São os valores eternos. Se a gente pensar assim, dessa forma, então a gente precisa observar e perceber como é que nós estamos organizando a nossa família, porque às vezes o que estamos valorizando são coisas que para Deus não significam nada. Deus não quer saber quanto que o seu filho vai ganhar quando ele terminar o curso, o quanto ele vai ganhar se fizer aquela faculdade. Deus não está nem aí. Você já imaginou Deus assim numa... Porque Deus é a figura do pai, e um pai sentado numa mesa tentando querer saber o quanto que o seu filho ganha. O que um pai está interessado em saber? Quem é o seu filho? O que ele está expressando? Agora nós temos assim algumas ideias meio atrapalhadas às vezes. Nós não estamos entendendo a profundidade do momento e o que Deus está querendo trabalhar nas nossas famílias. Por isso, nós precisamos colocar a nossa família em movimento. Que movimento é esse, pastor? Movimento para nos ajustar com a família do céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E vai chegar um dia, você já viu como é que acontece um casamento? Que deveria ser aqui também, mas às vezes não é. Muitas vezes é, mas nem sempre. Uma moça de uma família encontra, o rapaz encontra uma moça de outra família. Um moço e uma moça se encontram. São duas famílias distintas. E eles começam a namorar. E eles se casam. E o que acontece? As famílias se unem. Agora, duas famílias se tornam uma família só. Um dia nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Vai ser um dia em que a união completa, perfeita e eterna da família Trindade e a família homem na pessoa da igreja vão estar unidas. E nós viveremos eternamente em comunhão para a glória de Deus, e seremos uma só família pela eternidade das eternidades. Por isso, tudo que fazemos agora é nessa direção. Porque eu preciso comprar meu carro, preciso comprar minha casa. Nada errado, está tudo bem. A Bíblia diz que Deus dá tudo isso por acréscimo. Tudo que você precisa
precisa, o Senhor vai te dar. Agora, você precisa fazer parte da família de Deus, que ainda está aqui, porque a Bíblia diz, nos céus, a família que toma o nome, existe uma família que toma o nome, uma parte já está no céu. Quantos irmãos nossos já partiram? Estão lá. Lá está Abraão, Isaac, Jacó, lá está Davi, lá estão alguns dos seus parentes, alguns dos meus parentes, lá, mas nós continuamos aqui, mas nós tomamos o mesmo nome, temos o mesmo nome. Por isso que a família, de fato, precisa ter consciência de quem é em Deus. Por isso a nossa missão é alcançar. Agora, Deus colocou aí você junto nessa casa. E quem sabe existem pessoas que não estão aí na sua casa, mas são da sua família. Essas pessoas não vamos deixar para trás. Essas pessoas Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus Cristo, eu desafio a cada um dos membros da nossa igreja, a todos que estão me ouvindo por esses canais, a nós entendermos o que significa igreja. E hoje fazemos um propósito: estarmos orando uns pelos outros. Quando terminar aqui esta palavra, eu quero orar, eu vou dar orientações como é que nós vamos fazer, mas eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Você já entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, já entendeu a obra da cruz, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, crê neste evangelho forte, poderoso. Eu quero fazer agora um desafio a você. Ninguém da nossa família vai ficar para trás. Ninguém. E eu quero orar por isso todos os domingos a partir de hoje. E quero que você me acompanhe agora nessa oração, aí na sua casa. Agora, se você puder, fique em pé agora. Fique em pé. As pessoas que estão aqui vão ficar. E você aí na sua casa. Só se você puder. Se não, fica sentado mesmo. Eu sei que tem pessoas que têm problemas. E a gente entende. Mas agora eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. E hoje nós vamos iniciar esta campanha. Em nome de Jesus Cristo. Família em movimento. E o nome daquilo que nós vamos estar fazendo é: adote uma família em oração. Porque eu vou orar pela sua família e você vai orar pela minha. Em nome do Senhor Jesus. Depois eu explico para você como é que vai acontecer. Feche os teus olhos aí agora e ore comigo. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi pregada, por esse momento, Senhor, que tu tem nos concedido a capacidade de entendermos uma pequena parte desta grande missão, que é a família que tu está trabalhando na história, a tua família, Senhor. Ó Deus, lá nas casas, lá nos lares, lá nas famílias, nós queremos agora declarar e decretar que ninguém da nossa casa, ninguém da nossa família ficará para trás. Nós declaramos que todos serão salvos, serão libertos, serão transformados, terão seus nomes escritos no livro da vida. Nós vamos trabalhar por isso e vamos orar por isso, em nome de Jesus.
aonde estiver a nossa família, se estiver dentro da nossa casa, se estiver na mesma cidade, o bairro, se estiver fora, em qualquer lugar, nós estaremos decretando isso em nome de Jesus Cristo.